registro de memória e escrita. Então, pessoal, esse pequeno texto aqui, ele está trazendo aqui um resuminho do que nós vimos lá no primeiro capítulo. Vocês estão lembrados? No primeiro capítulo, nós identificamos uma linha do tempo, onde tinha a pré-história e tinha a história. E o que separava a pré-história da história? A escrita. Estão lembrados disso? Bom, como que era antes da invenção da escrita? O tempo era medido pelas ferramentas. Lembram-se? Lá do período paleolítico, neolítico, idade dos metais. Estão lembrados? Bom, depois da invenção da escrita, houve uma transformação. Por quê? Porque a escrita passou a marcar o tempo e contar os fatos, e narrar os fatos. Então, a partir do desenvolvimento da escrita, os pesquisadores, os historiadores, começaram a conhecer os povos, começaram a compreender como os povos viviam através da leitura dos textos, dos manuais, das escrituras deixadas por esses povos antigos. E aqui, pessoal, nós vemos novamente uma palavra que é fundamental para compreender esse processo. É a palavra necessidade. Olha o que o texto está dizendo. Está falando assim que esses povos antigos, eles faziam a coleta dos impostos. E eles precisavam registrar os impostos. Quem já pagou imposto, quanto que pagou, quando que vai ser a nova cobrança. Então, a necessidade de registrar quem pagou os impostos é que levou o homem a criar a escrita, a desenvolver a escrita. Então, novamente, a necessidade fazendo aqui o seu papel de motor do desenvolvimento. A necessidade de registrar a coleta de impostos levou os homens a criar os registros escritos. Tudo bem? E o texto aqui segue falando sobre a separação entre a pré-história e a história, como eu já havia dito logo acima. Tudo bem? Vamos em frente para os registros de memória. Vamos em frente, então, pessoal. Bom, aqui o texto está dizendo o quê? Diferentes tipos de escrita. Bom, como eu já havia explicado anteriormente sobre a invenção da matemática, ela foi, se vocês se recordam, ela foi inventada por diferentes povos em diferentes lugares do planeta, mas por um único motivo, a necessidade de fazer contagens. Bom, a escrita ocorreu da mesma forma. Diferentes povos de diferentes locais tinham a mesma necessidade. Qual era a necessidade? Fazer registros, anotações, registros de controle de imposto, registro de controle de rebanho. E para fazer esses registros, diferentes povos em diferentes lugares inventaram a escrita, obviamente, de maneiras diferentes. Então o texto está falando aqui dos sumérios, que inventaram a escrita cuneiforme, dos egípcios, que inventaram a escrita com hieroglifos, e os maias, com a escrita pictoglífica. Cada um desses povos inventou a sua escrita de uma maneira diferente, mas todos tinham em comum o quê? A necessidade, pessoal. Gravem essa palavra. A necessidade é o motor do desenvolvimento. Necessidade, motor do desenvolvimento. Então, povos diferentes, povos diferentes, em diferentes tempos, de diferentes origens, através da sua necessidade, inventaram a escrita de maneiras diferentes. E aí o texto está falando aqui, egípcios e maias. Diferente dos sumérios, e o texto está dizendo aqui para nós, então, diferente dos sumérios, egípcios e maias e os fenícios utilizavam um alfabeto composto de 22 letras, sem vogais, que podiam se unir para formar palavras.
o alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego e que, por sua vez, deu origem ao alfabeto que utilizamos na língua portuguesa. Então, a língua portuguesa veio do alfabeto grego, que veio do alfabeto fenício, por analogia. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a parte do texto que está dizendo que diferentes povos, em diferentes regiões, em diferentes tempos, inventaram diferentes tipos de escrita com base na necessidade. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? É isso aí então, pessoal.